Muito boa tarde a todos, a todas. Mais um evento, um prazer que a gente realiza, mais um evento do nosso LEPEX, Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Ciências Sociais da UERJ. Também é um evento do Projeto de Extensão Sociologia, Juventude e Cidadania. Nossos três convidados já puderam atuar com a gente, já puderam participar com a gente nesse projeto de extensão, que realiza atividades em colégios da rede estadual. Na ausência dessa possibilidade, devido à pandemia, a gente tem realizado atividades nas redes sociais, temos nosso Instagram, Sociologia Jovem, e estamos procurando desenvolver algumas lives como essa que a gente está realizando hoje. Também é um evento do PIBID e da Residência Pedagógica, então também contamos com PIBIDianos e com residentes, né, nossos programas de formação. Eu queria dizer para vocês três, para a Tatiane, para o Emanuel, para o Flávio, que é uma alegria muito grande estar falando sobre esse tema. Em 2001, eu estudei no pré-vestibular para negros carentes de Petrópolis, depois voltei para dar aula de história, foi minha primeira experiência docente. Então, pensar os pré-vestibulares sociais estão, de certa forma, na raiz da minha formação, né? Depois eu tive a oportunidade de fazer monografia sobre esse tema, depois a dissertação de mestrado. Então, pensar a realidade dos pré-vestibulares, o trabalho ali desenvolvido, para mim sempre foi uma oportunidade muito grande, não só de prática docente, mas de perspectiva de mobilidade, né? Perspectiva de melhoria de vida para jovens e adultos que talvez de outra maneira não conseguiriam ingressar na universidade que muda a vida de tantos de nós, né? E assim acredito que essa mudança também já seja presente na vida da Tatiana, do Emanuel e do Flávio. Então a gente está aqui para falar sobre as experiências de docentes em pré-vestibulares sociais, né? Vocês são ex-alunos nossos, ex-licenciados em ciências sociais. Então, a atividade visa exatamente pensar um pouco dessa experiência que vocês estão tendo no nesses pré-vestibulares sociais, comunitários, como vocês têm aplicado a nossa disciplina, como vocês têm pensado o papel da sociologia diante dessa oportunidade, e mais do que isso, como cientistas sociais, como vocês têm pensado o papel, né, da gente, o papel desse trabalho que é voluntário, na perspectiva de mobilidade desses jovens, né? Quando eu fiz o pré-vestibular, o PVNC Petrópolis, a gente tinha pouquíssimas unidades desse movimento social no Rio de Janeiro. Hoje a gente tem tranquilamente centenas, enfim, não só PVNCs, Educafro e dentre vários outros, né? E aí já apresentando nossos três palestrantes, os três são nossos ex-alunos, né? Já disse isso. A Tatiane dos Santos de Torino, mestre em Sociologia pela UF e professora do Núcleo Independente Comunitário de Aprendizagem do Jacarezinho, NICA, tá? O Emanuel Carvalho da Silva Ávila faz mestrado atualmente no PPCIS da UERJ e é professor do pré-vestibular Rubem Alves, da UFRJ. O Flávio da Rocha Pires da Silva também é mestrando em Ciências Sociais no PPCIS e professor do pré-vestibular São Nós por Nós, e o Flávio já tem uma larga experiência com trabalho de pré-vestibulares comunitários, né? Então, eu vou passar a palavra para vocês, né? Mas antes disso, eu também, mais uma vez, agradeço a presença de todos, de todas, agradeço a presença do professor Rodrigo, meu companheiro do CAP, coordenador do PIBID, eu sou coordenador da residência pedagógica, e eu vou passar a palavra primeiramente, não pode ser para o Emanuel ou para o Flávio, quem gostaria, já que a Tatiane disse que gostaria de falar, de ouvir um pouco os colegas e falar depois. Emanuel, pode ser você? Tudo bem, sem problema algum. Posso Obrigado, começar. tá, Emanuel? Muito obrigado pela Nada. presença. É muito bacana da nossa parte ter vocês aqui do nosso lado e estar pensando nessa atividade que é muito relevante, não só para os nossos estudantes, os nossos licenciados, pode inspirá-los nessas ações, né, de docência voluntária e pensar uma coisa tão importante que o nosso projeto de extensão tem pensado ultimamente, que são esses pré-vestibulares. Inclusive, vocês três
puderam ir conosco em algumas escolas estaduais para falar sobre a UERJ, sobre o sistema de cotas e como a universidade pública pode ser pensado como um caminho de mobilidade para os estudantes de origem popular. Então é muito bom estar aqui ao lado de vocês. Então, primeiro eu queria começar, né, fazendo os agradecimentos ao Wallace, né, toda a equipe do CAP, o Rodrigo, a Monique, o Guilherme, né, e, enfim, toda a nossa trajetória estudantil, né, no que diz respeito à universidade, né, e como se portar referente à sala de aula, né, dicas, informações e o conhecimento científico, vocês tiveram uma responsabilidade nisso, né? E, enfim, sou muito grato a isso. Então, eu queria agradecer primeiramente ao ERJ também, ao LEPEX, ao PIBID, ao programa de residência e, enfim, a todos vocês que possibilitaram esse encontro, né? É um tipo de encontro que, de certa forma, acalenta os nossos corações, traz afeto, né? Num momento tão difícil, tão preocupante, de tantas incertezas, né? E movimentos assim, né? Eventos assim faz com que nós, cientistas sociais, né? Ou graduandos, licenciandos, né? Busquem mais da nossa formação, né? No momento de tanto desestímulo. Então, assim, eu gostaria de parabenizar pelo evento e parabenizar por montar, por organizar, né? E aí eu vou começar falando um pouco para eu falar sobre pré-vestibular comunitário, social, e de como que isso é um fator de mobilidade social. Primeiramente, eu teria que falar um pouco de mim, né? E aí falar um pouco da minha trajetória estudantil, eu acho que está extremamente relacionado, né? Enfim, eu estudei no Aspirante Francisco Mega, escola estadual, né, um CIEP, ali em Magalhães Bastos, né? E aí, de certa forma, a gente, enquanto aluno de rede estadual, a gente acaba tropeçando em uma série de empecilhos, né? E aí eu posso trazer exemplos de não continuidade de determinadas matérias, né? Primeiro ano a gente teve uma deficiência em química e física, e aí no segundo já faltou outras matérias, e isso acaba pesando, né, quando você vai fazer a prova do vestibular, do Enem. Então, precisa de um meio externo, um meio exterior à escola para desenvolver estudos, né, e até mesmo apresentar capital cultural, apresentar informações que, de certa forma, acaba sendo limitado em determinadas escolas. Então, assim, e foi aí que eu achei o pré-vestibular social, né, que é o PVS, que hoje é pela CEDERJ, né, e aí esse pré-vestibular social teve um papel fundamental na minha formação, porque a universidade exige determinadas linguagens muito técnicas, até para você ler o edital, né, são informações muito técnicas e que talvez no ensino médio eu não conseguia ler, entender determinados documentos no edital. Então, acho que o pré-vestibular me auxiliou nessa questão de ter professores que também eram graduandos, né, e trouxeram informações, ajudaram, tiraram dúvidas, enfim, foi muito importante. Então, o pré-vestibular social foi um fator determinante na questão da mobilidade social, né, na minha vida. E aí isso é importante. Aí ingressei em 2014 na UERJ, né, na graduação, e enfim, eu trouxe um pouco dessa contextualização, né, da relação da minha vida com os pré-vestibulares e como que a sociologia foi um condutor, né, para eu estar lecionando hoje no pré-vestibular. E aí, enfim, fiz a graduação, né, as matérias de licenciatura foram fundamentais, né, na hora de chegar à sala de aula, né, os estágios também foram fatores determinantes e fundamentais, as dicas nos estágios, nas aulas que a gente tinha que dar, né, então, assim, foram muito importantes, né, acho que acaba sendo repertórios, né, e aí, em 2020, né, foi o ano que eu ingressei, que
eu entrei no pré-vestibular Rubem Alves, da FRJ, né? Foi no início do ano. E, então, quando eu ingressei no pré-vestibular, foi início de 2020, acho que janeiro, fevereiro, por aí. E aí a gente foi quando ainda estava, a coronavírus ainda não estava, a Covid ainda não tinha entrado no Brasil, mas estava a discussão no cenário mundial. E até então, consegui dar 3 aulas presenciais, né? E, inclusive, entrei no pré-vestibular e também tem a nossa colega de formação, a Daniele Freitas, também está na frente desse pré-vestibular, né? Comigo, na equipe de Sociologia. E então, o que acontece? Tive 3 aulas presenciais e depois a gente teve que mudar toda a dinâmica, toda a rotina. E aí, como lidar com mudar a rotina de um pré-vestibular social, na qual a maioria dos alunos acaba não tendo acesso à internet, acaba não tendo acesso a computadores, ou enfim, a tablets, ou a materiais didáticos, né? Materiais tecnológicos que poderiam vir a ser didáticos. E esse foi o grande dilema enfrentado, né, pelo pré-vestibular, e um grande dilema enfrentado pela equipe de Sociologia, né, no caso, na qual faço parte. Então, chegamos no consenso e decidimos montar materiais didáticos para que os alunos pudessem ler em casa com apoio, mas material didáticos com apoio, com questões de vestibular. Lógico que não substitui o professor, mas seria uma ferramenta até então decidir por qual caminho percorrer para que resolvesse o problema, para que as aulas voltassem, seja de forma remota ou não. Então, 2020 foi um ano de muitos conflitos e muitas novidades no aspecto negativo, né? E realmente pegou a maioria das pessoas ou das instituições de surpresa. Então, tudo teve que ser moldado e mudado aos poucos, com cuidado. E aí a equipe de Sociologia resolveu elaborar materiais didáticos. E aí entrou numa questão, como elaborar materiais didáticos, né? De uma forma clara, de uma forma clara, dinâmica, não cansativa, com uma linguagem acessível, que todos pudessem, todos que estão prestando pré-vestibular pudessem ler. Então, assim, e com isso tudo, eu fui procurar saber como fazer, como elaborar, apesar nas aulas, né, na licenciatura, a gente já teve o trabalho de elaborar materiais didáticos, né, mas ali a gente estava agora, não era um teste, não era para professores avaliarem, era para a gente lidando com vidas, com trajetórias, né? E aí, o que foi fundamental na elaboração do material didático, pelo menos assim, para eu, enquanto cientista social, enquanto professor de pré-vestibular, comecei a ler materiais didáticos. E os livros didáticos foram fundamentais para exercer a criatividade de elaborar um material didático, né? E aí, assim, tem alguns livros de sociologia que são os meus preferidos, mas eu acredito que um livro diz sobre determinado assunto de uma forma mais clara, o outro de uma forma mais antiga. Então, eu acredito que ler e você fazer um mix e você pegar o melhor desses materiais, né, mesclando, eu acho que é um bom caminho, né? Então, eu utilizei muito o livro de sociologia, tá aqui o livro Sociologia em Movimento, né, que é até o livro que o Wallace usa lá no CAP UERJ, né? Utilizei bastante também o livro Tempos Modernos para elaborar os materiais didáticos e utilizei outros livros, outros fichamentos, outras resenhas e outros artigos também. Mas o artigo sempre com cuidado de didatizar ao máximo, né? Então, assim, agora, por exemplo, teve uma aula que eu fui tratar sobre... eu fui trazer o conceito de... Eu anotei aqui... que eu fui trazer o conceito de indústria cultural, né? E o livro Sociologia em Movimento tem uma clareza muito grande e tem um texto muito interessante que falava da experiência de 2 cientistas sociais colocando novela como algo alienante, né, que aí era o Adorno,
ou como como algo revolucionário, né? Como uma conscientização, que aí era a visão de Esther. E aí, para elaborar o material didático, basta colocar somente os textos, né? E eu falei, não, isso aqui está muito cansativo. Então, assim, acabei pensando em colocar fotos e imagens que remetessem ao cotidiano deles, né? E aí, na época, estava passando até aquela novela Avenida Brasil, enfim, da Carminha, e aí eu coloquei a imagem do material didático, porque é interessante, gera uma memória afetiva, né? E certamente os familiares devem assistir. E o retorno desses materiais foi muito interessante, porque os alunos de fato liam, os alunos de fato entendiam e tinham um bom retorno, né, segundo a direção do pré-vestibular. Né? E aí eram materiais também que tinham questões de vestibular, porque é importante esse exercício. Então, o papel da criatividade o papel. Mando sim, depois eu mando. Da Esther é hambúrguer, se eu não me engano. Hambúrguer, não sei falar, não sei o sobrenome, mas acredito que é isso. Respondendo a Tayane, gente, no chat. Então, a criatividade, eu acho que exerceu um papel fundamental nesse requisito nessa nova mudança, nessa mudança da ausência do professor, né, da ausência da sala de aula. Então, a didatização e a maneira mais clara, e você trabalhar uma pedagogia que inclui o dia a dia dos alunos, que inclui a vivência, eu acredito que foram fatores determinantes e fundamentais para o entendimento. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui em algumas anotações minhas. Minutinho, gente. Então, e aí é isso. Utilizei esses dois livros, né? Utilizei mais, mas, por exemplo, o livro do Tempos Modernos acaba retratando a religião de uma forma muito clara quando se estuda de uma forma social, né? E aí foi um material muito interessante para trabalhar a religião, mas o livro Sociologia em Movimento já não traz a temática religião. Então, eu acredito que a comunicação entre esses materiais, né, e a riqueza de materiais didáticos é interessante para montar, né? E aí, em 2021, a dinâmica mudou, né? Porque aí o pré-vestibular Rubem Alves foi modificando, foi entendendo, foi montando uma maneira de fazer com que os alunos assistam aula e tal. E aí, nesse ano, em 2021, a gente começou as aulas remotas, né? E aí foi uma outra reconfiguração, né? Aí foram outras maneiras de trazer criatividade. E nessas aulas remotas, em 2021, eu percebi características como, por exemplo, a solidão. Eu entendi como solidão do professor, né? Porque quando você vai dar aula, são várias janelinhas, todas as janelinhas fechadas, microfones desligados, e, de certa forma, para quem está explicando, bate uma angústia. Fala assim, meu Deus, para quem eu estou falando? Será que eles estão ouvindo? Será que eu estou falando com o computador sozinho? E, enfim, eu senti muito disso, sabe? Dessa solidão do professor. E aí, a mentalidade muda, né? É uma mentalidade agora, como eu posso fazer para que os alunos sejam ativos, participem das aulas online, não necessariamente abrir as câmeras, porque a gente não sabe da realidade da maioria dos alunos, a gente não sabe se os alunos têm um cômodo para estudar, ou se estudam no meio do trabalho, ou se estão com a família, ou se tem vizinhos que gritam, a gente não sabe, né, das especificidades de cada um. Mas, minimamente, eu estava tentando traçar alternativas para que eles ligassem os microfones e participassem das aulas, né? Para meio que não me sentir tão solitário, digamos assim. E aí, utilizei como recurso também material didático, né? E aí eu pensei em preparar slides, PowerPoint, né? Slides com poucos textos, com conceitos bem definidos, né?
porque, de fato, ficar na frente do computador ou do celular pode, quando o assunto é muito denso ou traz muitas informações, os alunos podem perder esse feeling de prestar atenção e pode simplesmente deixar o computador aberto e o professor falando e dar aula como assistida, né? Então, assim, eu pensei em meios de evocar os alunos o tempo todo. E aí o material didático, conceitos bem definidos, textos, frases curtas, né? Eu utilizo dessas frases como tópicos para eu poder desenvolver os assuntos também, né? E aí utilizo muito também o recurso do audiovisual, eu acho que é extremamente importante. Ontem mesmo eu estava dando uma aula sobre trabalho em Marx, né? E aí, assim, trabalho em Marx tem conceitos densos como mais-valia, alienação, né? E fator histórico. E aí eu comecei a trazer exemplos de séries que eles assistem, como, por exemplo, WandaVision, né? É uma série que tá todo mundo falando, todo mundo. Eu assisti, inclusive, eu gosto, e eu falei assim: vou jogar WandaVision para falar um pouco de Marx. Eu vou achar algum link ali, vou achar alguma informação. Vai chamar a atenção dos alunos, de alguma maneira. Né? E, de fato, né, o debate rendeu num grau que assim, o chat explodiu ali. Né? Não, mas porque WandaVision é assim, não, eu entendi dessa forma, eu entendi de outra forma. E aí começou, né? E aí teve essa efervescência, né? Mas um outro recurso também que eu utilizei vídeos no YouTube, né? Eu tentei, eu uso a plataforma Google Meet também, e aí eu tentei trazer o vídeo na plataforma, não deu certo, mas aí a gente tem que se precaver, né? E aí eu pensei assim, quando eu coloco música, né, o YouTube, no caso, coloco o link, né, e dou um tempo para eles assistirem, cerca de 5 minutos, 6, né, eles assistem o vídeo e depois retornam para a aula. Eu acredito que dá um dinamismo também, né? A pessoa sai dali da tela e vai para o YouTube, depois volta para discutir. E aí eu utilizei até a música do Gonzaguinha, eu até esqueci o nome, Comportamento Geral, do Gonzaguinha, só que o clipe da Elza Soares, que é todo meio que voltado para a parte industrial mesmo, a música diz muito, o cenário diz muito, e aí o método de avaliação era esse, era perceber, aplicar os conceitos marxistas dentro da música, comportamento geral, e analisar o cenário, o visual do clipe da Elza Soares. Né? Então, assim, isso rendeu também várias discussões. E aí o pessoal fugiu para o campo da filosofia, da aula da filosofia. Então, assim, é interessante. Eu acho que esse cativar e o exercício dessa criatividade é fundamental para os tempos difíceis que estamos, para os tempos de aula remota, né? E eu acredito que a gente tenha que se adequar muito mais, se reestruturar muito mais e ir lidando com essas novas, porque acredito que isso vai demorar bastante, né? E esse modelo de aula remota também, eu acho que reconfigurou um pouco desse método de ensino, e o método de ensino também que antes era somente universitário, e aí passou para as escolas privadas, para as escolas públicas, para as escolas de ensino médio, de fundamental. Então, assim, como está tudo muito novo, essas reconfigurações, eu acredito que essas reconfigurações e o exercício da criatividade, e além da criatividade, a imaginação sociológica do sociólogo também vão se tornar fatores fundamentais aí no meio de lecionar, né? E gostaria também de compartilhar algumas informações que me ajudaram muito, né? E geralmente o Rodrigo Paim falou que tem alunos aqui alunos que são da aula de licenciatura, né? Acho que não sei se é metodologia. Quais são as matérias? Eu não lembro. Emanuel? Não está saindo. Estágio supervisionado 3 e prática de ensino e sociologia. Não, mas 2. Tudo bem. Enfim, matérias da graduação, né? E aí, assim, eu fiz essas matérias e eu não esqueço de uma matéria que a Raquel Emerick deu, e que ela pedia para a gente fazer o exercício de ler livros didáticos, ler capítulos, e através desses capítulos a gente tecer críticas, ver o que é de bom no capítulo do livro,
dizer o que está faltando, as informações que tem, o que pode ser complementado. Esse foi um exercício fundamental, e isso me ajudou demais na hora de lecionar, na hora de preparar material didático. E correlacionar com a aula, né? E, enfim, eu acho que são informações fundamentais. De certa forma, também, nos pré-vestibulares, ou até mesmo, acredito que na educação privada, nós, enquanto cientistas sociais, acredito que nós vamos ter que lidar com a interdisciplinaridade. Eu acredito que a gente vai ter que lidar com escolas que querem colocar, que pensam que ciências sociais você pode lecionar filosofia, você pode lecionar história, enfim, e assim vai. Professores de história pegar as aulas de filosofia, de sociologia, e, enfim, eu já me senti muito seguro ao lecionar no pré-vestibular filosofia, mas eu lembro claramente da fala da Raquel Emerick, também numa aula de licenciatura, que ela trouxe a seguinte informação. Ela falou, olha, gente, o professor não precisa saber tudo. Não há necessidade de saber tudo. E isso não quer dizer que você não tenha que adquirir repertório. O repertório é fundamental. Enquanto você está na graduação, isso é muito relevante e é isso que tem que se fazer, adquirir repertório. Mas quando você for para a sala de aula, o que transforma um bom professor é você preparar a aula, você estudar, você ter essa didática, você sempre está reconfigurando os materiais didáticos. E isso serve para... E ela falou de um aluno que chegou à conclusão de que tinha um professor de história que lecionava sociologia, né? E aí ela falou que existe essa possibilidade, existe essa interdisciplinaridade, essa comunicação. E em algum dado período, quando eu fui lecionar aula de filosofia, eu pensei muito nesse viés, nessa informação que ela trouxe, né, de correlacionar conhecimentos, de estudar. Eu acredito que estudar é você ter conhecimento sobre a aula que você vai dar, você estudar sobre a aula, você fazer um planejamento de aula é fundamental, e a possibilidade da aula dar errado é quase nenhuma, né? Porque é isso, você estuda, você traz informações, você se aprimora, você utiliza os repertórios que você já conhece, que você já estudou, que você conhece. Então, eu acredito que é isso. O que eu estou aprendendo agora, enquanto um professor de pré-vestibular, na verdade, eu estou mais aprendendo do que ensinando, né? Mas uma das coisas que eu estou aprendendo é que, enquanto professor, a gente tem que ser um eterno estudante, né? A gente tem que, o tempo todo, ressignificar, trazer, fazer comunicações, traçar paralelos, né? E, enfim, eu sou muito grato ao UERJ pela formação que eu tive, inclusive a formação de licenciatura é muito grande da UERJ, mas eu sempre critiquei, falei assim, por que a UERJ tem uma licenciatura tão grande? Mas hoje eu vejo o quanto tem os seus privilégios, né? O quanto tem as suas demandas e o quanto que a gente utiliza isso ao ir para a sala de aula. Bom, gente, obrigado pela oportunidade, desculpa se eu falei demais, mas eu acredito que, a grosso modo, né, essas informações que eu tenho, assim, essas experiências que eu carrego ao entrar numa sala de pré-vestibular social. Maravilha, Manuel, obrigado. São experiências fantásticas, né? Você trouxe coisa Wallace, muito acho que eu não estou te ouvindo. Não sei, está todo mundo ouvindo? Eu acho que tô ouvindo. é o teu microfone, Manuel, porque eu acho que tu não ouviu antes o Rodrigo também. Tá, eu vou passar para o Flávio falar aqui no chat contigo. Flávio, seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Obrigado pela tua presença conosco. Então, gente, boa tarde. Gente, desculpa, mas eu não estou ouvindo. Não sei o que houve. É aquela brincadeira do... Você quer trocar essa dentadura por uma bicicleta? Não, é tipo isso. Então, gente, boa tarde. Agradeço pelo convite dos professores da UERJ, professores do CAP. Estou bem satisfeito de estar aqui hoje, revendo algumas pessoas que eu não vejo há muito tempo, principalmente pelo distanciamento que eu tive da universidade e também pela pandemia. A pandemia nos afasta da vida acadêmica e também das trocas que costumam ser mais efetivas no presencial. O olho
o olho no olho é insubstituível, apesar da gente ultimamente estar tendo que se adaptar a esse ensino remoto, se não o ensino híbrido. E aí eu fiquei bem feliz de poder vir trazer um pouco da minha trajetória, tendo em vista que ultimamente eu estou atuando mais como docente do que como qualquer outra coisa. E cada dia mais eu tenho me apaixonado pela profissão de docência. E aí eu, na hora de falar dessa paixão que eu estou tendo pela docência hoje em dia, eu acabo fazendo uma retrospectiva da minha vida, né? Da minha vida em contato com a UERJ no meu período de vestibular. Bom, eu fiz o meu ensino médio na FATEC, e aí é bem curioso como era o meu contato com sociologia, porque eu fiz um técnico em eletromecânica, e até então, por uma ideia de adolescente, eu queria fazer engenharia mecânica, que é o que tinha a ver com o que eu estava fazendo naquele momento. E aí eu lembro de um professor que não era muito legal, assim, com a turma, ele dando aula de Augusto Conte, utilizando uma linguagem super academicista, aí depois Durkheim, eu falei, falando do cara que já morreu, eu quero saber de Durkheim, quem é Durkheim? Quem é o maluco de fazer essa faculdade de sociologia? Quem é o louco de fazer sociologia? Aí passou, chegou o segundo ano, novamente sociologia. Só que a aula de sociologia era num horário que eu fazia dependência de uma matéria chamada eletricidade. E aí, como era uma matéria que eu já tive um certo contato, eu matava a aula de eletricidade para assistir sociologia. Por quê? O professor começou a trazer alguns temas que me interessavam mais. E ele trabalhava muito com seminários e debates. Aí eu lembro de uma aula de movimentos sociais, em que o professor dividiu a turma em grupos e cada um ia falar de um movimento social. E aí o meu grupo falou do MST. E aí, toma ali pesquisa. Vamos lá pesquisar o que é o MST. Pô, legal. Vamos falar aqui do massacre dos Carajás. Muita gente não sabia. Para mim, nunca tinha ouvido falar disso. Vi notícias, recolhi alguns materiais e apresentei. Que matéria legal. Aí depois, outro seminário. Profissões em ascensão. Nossa, ali é o momento que eu me apaixonei por sociologia. Recolhi dados quantitativos sobre as profissões em alta para os próximos 10 anos. Naquela época eu estava em 2012, eu falei, que isso, cara? Não sabia que sociologia era isso, não está falando dos caras que já morreu. Até então falar, esse negócio de autor não está com nada, para mim é falar de temas. Aí depois, no terceiro ano, o professor levando o debate de violência, outros debates mais contemporâneos, aí eu falei, olha, é ciências sociais que eu vou fazer. Comecei a me identificar com uma perspectiva mais política. Eu falei, vou ser cientista político, vou para ciências sociais. E aí eu fiz o vestibular da UERJ, porque eu perdi o Enem. Coisa de adolescente, uma pessoa lerdona, eu me atrasei para o Enem. Não caí naquele vexame de ser filmado atrasando, mas perdi a hora e aí fui para a UERJ. Na época eu não fiz pré-vestibular, não sabia, não chegava muito para minhas divulgações sobre pré-vestibulares, mas eu consegui passar com os ensinamentos da escola. E aí, eu chego lá em Ciências Sociais na UERJ, aí faço o bacharel no primeiro e no primeiro período, e no segundo eu abri a ramificação para a licenciatura. Até então a licenciatura ficava assim, nossa, as matérias do 12º andar, 12º, já até esqueci, gente, 12º. 12º andar, eu falei, nossa, que coisa chata, teórica, ficar discutindo sala de aula, que coisa chata. E aí eu fui com uma cabeça de que a licenciatura, ela serviria apenas para eu ter um segundo diploma e não me deixar desempregado. Porque, vou fazer só para ter, né? A UERJ possibilita a gente ter a licenciatura, então eu vou puxar essa ramificação, não custa nada, né? Aí, beleza, avançou o tempo, foi avançando. Aí, eis que eu chego os estágios supervisionados. É mais um choque que eu dou. Porque antes de ter contato com o estágio, eu ficava assim, nossa, que saco.
são 9 estágios, se eu não estiver enganado, 9, em torno de 9, quase infinito. E aí eu falei, nossa, coisa chata. Aí consigo um estágio no período segundo do centro, em que eu assisti aulas da professora Tatiana Bukovitz. E aí foi um choque, porque eu estava tendo contato com a sala de aula. E aí intervenções, participações, debates, o contato com o aluno, cara, isso é a melhor coisa que tem, o contato com os alunos querendo trocar ideia com você, saber como é o ambiente da universidade, ver sua perspectiva. Nossa, isso não tem preço. E aí, no mesmo período, fui convidado para ser professor de um pré-comunitário, o primeiro dos 4 que eu participei, que foi o Carolina de Jesus. E essa experiência foi bem interessante, porque era um lugar sem infraestrutura, uma infraestrutura precária, mas com um desejo fortíssimo dos alunos de participar das aulas. Ele só tinha um quadro, funcionava no quintal de uma associação de moradores, e eu não sabia utilizar quadro. Minha primeira aula foi um desastre, eu não sabia preparar a aula direito, eu cheguei assim, gaguejei pra caramba. Aí eu sentei, e gente, esquece o que eu planejei, vamos conversar. E aí eu recolhi a perspectiva de todo mundo, aí depois as outras aulas, mais desastres atrás do outro, e aquela adaptação, falando rápido, sem nenhuma técnica de ensino. E nas primeiras aulas, os primeiros contatos que eu tive, eu utilizava um caderno com anotações para lembrar do que eu ia falar. Às vezes eu lia, parecendo que não ia ler, mas com a primeira experiência, alguns alunos já foram aprovados, alguns alunos foram para a área de ciências humanas, isso é bem gratificante, eu acho que foi uma experiência muito boa, e devo muito àquele pré-vestibular pelo meu primeiro contato com a sala de aula. E aí, voltando depois, eu tenho contato com os estágios do CAP, que é onde a gente tem um contato até maior, porque são quatro disciplinas, e aí a gente tem contato com 4 professores com formas muito próprias de dar aula, e aí a gente acaba recolhendo um pouco da forma de cada um dar aula, e isso é bem interessante, e a gente vai pegar o que há de melhor ali. Tem também dou um destaque à nossa prova de aula. Nossa, quem tá no início dos estágios e está com medo da prova de aula, gente, não tenha medo. Ali é o momento de errar, ali é o momento de aprender, ali é o momento de trocar experiência com os professores que vão contribuir, vão dar um feedback na sua forma de dar aula. E isso eu devo muito ao CAP e ao UERJ. Eu aprendi muito com o Rodrigo, com o Wallace, com a Afrânio e com o Guilherme, ou com o Rodrigo, com o Guilherme, os 4 professores, acho que eu falei o nome dos 4. Depois entrou a Monique também, que eu não cheguei a ter contato, mas acredito que ela esteja contribuindo bastante nesse trabalho. E aí, esse é um terceiro espaço que eu tenho contato. Depois, nessa pandemia, antes da pandemia, eu comecei a trabalhar no Colégio Curso de A a Z, onde eu atuo junto com a Esther, que está aqui presente. Lá a gente, às vezes, substitui professores, porque a gente está como professor assistente, e a gente tem uma turma do pré-comunitário da escola, que é o APES. Lá a gente começou uma turma no ano passado, mas foi cortado pela pandemia. E no mesmo período eu fui convidado para um outro pré-online chamado Time Enem. Aí ali foi um outro desafio, porque foi conduzir uma turma do início ao fim do ano, durante a pandemia de maneira online. Então, foi adaptar minha forma de estar presente na sala de aula para o meio digital, via Google Meet, compartilhamento de tela, todos os problemas ocasionados pela desigualdade na distribuição da internet no Rio de Janeiro. A gente sabe aqui, muitos aqui sabem, que a internet formal não chega em muitas regiões do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer em alguns lugares que muita gente tem que contratar a internet dos caras, com muitas aspas, e a gente usa a internet dos caras, e a internet dos caras não é muito apropriada, às vezes, por ser um serviço precário. Isso é um desafio, assim, é um desafio enorme. Mas, e aí, por fim, agora eu estou no pré-vestibular Ação Nós por Nós,
E eu estou com alguns colegas aqui, a Tatiane Vitorino também está fazendo parte desse projeto, é também online. Eu estou gostando das aulas online, mas eu prefiro o equilíbrio entre o online e o presencial, não totalmente online, porque o presencial é insubstituível, acho que tem uma dinâmica, a forma que a gente se mexe na sala de aula, a forma que a gente olha para os alunos, a forma que a gente circula, a forma que a gente aponta, o olho no olho, o distanciamento dos quadradinhos que a gente tem aqui é totalmente diferente, então tem um diferencial. E aí, acho que basicamente isso resume meu contato com sala de aula, que não se restringe aos pré-comunitários. Acho que e esse público do pré-vestibular comunitário tem um diferencial do público da escola, e porque quer passar no vestibular, não está ali obrigado como um público de uma escola. E esse público também reconhece que, eu vou parafrasear o nome do projeto, reconhece que é nós por nós. É nós, negros, é nós periféricos, fazendo por nós mesmos, tentando contribuir na ascensão de outros. Quer dizer, contribuir na ascensão dos nossos. Então, a gente acaba havendo uma compreensão disso nesses espaços. Bom, sobre a minha atuação profissional, eu trabalho assim como professor, também tenho feito um trabalho extra como professor particular, porque a gente também precisa sobreviver, a gente precisa pagar as contas, então a gente vive um pouco nesse equilíbrio de fazer para ajudar os nossos, mas também pagar as contas, porque ciências sociais é uma profissão, que a pesquisa está sofrendo cortes, a docência também está sofrendo corte por conta das reformas na educação, por conta de uma demanda desse cenário do neoliberalismo. Também tenho atuado com cursos livres, que eu acho que isso é importante para todos os licenciandos aqui presentes. Vocês vão estar sempre buscando emprego, que é muito concorrido, a gente está aguardando aí concurso da SEDUC, concursos que a gente não sabe se vai existir, então eu acabo atuando aí vendendo cursos livres sobre temáticas específicas. Gente, vocês podem ganhar dinheiro, é necessário, através do tema de pesquisa de vocês, de monografia, do tema de dissertação, vocês podem, e tem pessoas que pagam por isso, valorizem o conhecimento de vocês, isso é importante, trago isso como um conselho mesmo para todo mundo. Mas para finalizar, seguindo pegando um gancho no que o Emanuel falou, eu sempre sigo essa filosofia de adaptar minhas aulas à realidade dos estudantes. Ultimamente eu utilizo muito meme, vídeo, a cultura pop para ir de encontro com o que eu falo em sala de aula. Eu já utilizei WandaVision, usei isso numa aula que falava sobre visão de mundo, a cultura como visão de mundo, e aí eu questionava o que a Wanda está fazendo, é certo ou errado? E aí é algo que parte de uma perspectiva da sua socialização, como a sua socialização cria o que é certo e o que é errado. Enfim, partir disso, utilizei recentemente o exemplo de Marvel em uma aula de indústria cultural, como a Disney, ela molda o consumo e a indústria e como a gente consome filmes no século XXI, então acho que é importantíssimo. Também recentemente utilizei um meme de Durkheim utilizando a ideia de indivíduo. Sabe aquele meme de uma mulher jogando um bebê fora? Então eu fiz um meme do Durkheim jogando a ideia de o indivíduo fora, numa lixeira, e essa lixeira era o fato social. E aí isso funciona muito bem na hora de adaptar o conteúdo, na hora de a gente dizer que a sociedade procede do indivíduo na perspectiva de Durkheim. Então, há várias coisas que dá para a gente adaptar através dos memes. Sei lá, às vezes eu salvo um meme do Facebook para utilizar em aula e dá super certo. E outra coisa muito gratificante quando a gente é professor, isso serve para o ensino médio e para pré-vestibular, é quando um aluno ele é aprovado na universidade. E ele chega para você e fala: pô, professor, muito obrigado pelas suas contribuições,
Eu aprendi muito com você e fui aprovado em tal curso. E essa semana passada, sexta-feira passada, isso foi muito... Isso me deixou realizado. Com vários alunos chegando para mim no WhatsApp e agradecendo pelos ensinamentos. E hoje também fiquei muito feliz que eu vi o resultado de um aluno da minha turma que foi aprovado em medicina. Cara, pô, eu acho que é a realização máxima de todo mundo, assim, eu acho que é uma das melhores sensações. Espero que todos vocês tenham essa sensação em algum momento. E é isso, acho que eu trago um pouco disso, compartilho minha vivência para que vocês não desanimem e entendam que ser professor é um desafio que ainda vale a pena ser um professor nesse país. É isso, gente. Flávio. Eu estava falando e estava travado, né? Obrigado, Flávio. Muito obrigado pela tua exposição, pelas tuas experiências. E eu passo a palavra para Tatiane, que é da companheira de projeto, de outras atividades também. Obrigado por estar conosco aqui, Tatiane. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Né? Antes de eu começar a falar, eu queria parabenizar meus colegas, que foram colegas, né, de formação, de estudo. Eu estou muito orgulhosa, estou muito feliz. Para mim, assim, é um retorno à casa de alguma forma, porque eu estou reconhecendo vários rostos, né? A UERJ resistindo, mesmo nesse período de pandemia, a gente que é aluno acompanha uma luta já de muito tempo. Então, enfim, eu só tenho a agradecer e registrar aqui, né, a minha emoção, minha afetividade real de estar nesse espaço, de estar tendo essa troca. Eu tinha me programado para falar algumas coisas, mas eu não ia falar da minha trajetória, e como os colegas falaram, eu acho que é importante, porque assim, foi importante para mim ouvir e entender, né, como que eles chegaram nesse lugar. Então, assim, para começar, eu fui aluna do Colégio Militar. Eu não sei se todo mundo conhece, mas o meu ensino médio foi no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Fui aluna de cavalaria, tinha poucos pretos no meu colégio, etc. Né? Então, ao contrário do que acontece nos colégios públicos, né, em que os alunos, quando concluem, não têm muito uma perspectiva do que fazer, no meu colégio, esses grandes colégios particulares, e pô, isso aí, Vanessa, tem mais cavalariana aqui, pelo visto. Mas, enfim, é uma coisa assim do colégio, né? De quem foi do colégio, uma coisa que acompanha o resto da vida. Tipo, o colégio comemora aniversário há mais de 100 anos, sabe? É uma coisa que te acompanha. Eu tenho amigos dessa época até hoje, enfim. O fato é que, diferente das instituições públicas, as grandes escolas privadas, sobretudo de pré-vestibular no Rio de Janeiro, vão até o colégio militar convidar os alunos para serem alunos de pré-vestibular. Então, no meu terceiro ano, eu fui para o Elite. Foi simples assim, eu não sei nem explicar muito o processo. Fiz uma prova, né, eu já fui recebida no colégio como aluna do Colégio Militar, com essa referência da arma, né, da posição que, de alguma forma, eu ocupava no colégio como aluna de cavalaria, porque é um espaço de disputa, você não chega simplesmente a falar, agora eu quero ser da cavalaria, da infantaria, da comunicações, que são aquelas áreas do exército, né? Tem uma disputa. Então, enfim, eu estudei no Elite, e aí quando eu cheguei no ensino médio, assim, quando eu cheguei no Elite para pensar a faculdade, eu não sabia direito o que eu queria fazer. Mas eu sempre fui muito política, sabe? Mesmo dentro do colégio militar, eu ocupei espaços assim políticos que não eram comuns para os alunos, e sobretudo alunos de ensino fundamental, assim, que desde a 7ª série eu sou envolvida, por exemplo, com a sociedade literária, que é como se fosse um DCE do colégio, sabe? Então eu me comunicava com todo mundo, eu organizava eventos, a gente organizava sarau, várias coisas do tipo. Quando eu fui para o terceiro ano, a minha intenção, portanto, era seguir essa vibe política, né? Eu pensava em diplomacia, em relações internacionais, coisas que os meus alunos do colégio estavam caminhando em direção de alguma forma, né? Direito, esses grandes espaços assim, né?
E aí, tudo bem. Só que por eu ser essa pessoa, no Elite, eu também era muito política, sabe? Eu também falava muito com as pessoas, eu também organizava algum tipo de movimento ali, enfim, no espaço em torno do colégio. E aí as pessoas ficavam me zoando de cientista social, como se isso fosse algo assim a ser depreciado, sabe? Como se eu estivesse numa outra posição, como se a sua nota de corte não fosse a mesma desses grandes cursos. Enfim, eu era zoada como alguém que seria cientista social e eu nem sabia o que era cientista social. Né? O meu contato com a sociologia no colégio militar praticamente não existiu. Eu tive aula de filosofia, que foi com um militar, e basicamente as aulas de filosofia eram todas pautadas ali nos grandes contratualistas, né? Então, tipo, se o homem é o lobo do homem, por favor, siga o Estado e não faça aquilo que você tem vontade, sabe? Esse tipo de discurso, né? Bem Rousseau, Leviatã, essa pegada. Então, tá. Aí ficava todo mundo me zoando de cientista social, e eu parei para conversar com a minha família, né? Tipo, pô, o que faz um cientista social e tal? E meu pai é militar. Então, meu pai, na época, chegou e falou assim: Tatiane, ciências sociais é um dos cursos mais valorizados para quem quer fazer o Instituto Rio Branco, para quem quer ser diplomata, você tem que fazer isso. Aí eu, tá, né? Vou tentar ciências sociais. E aí eu passei para ciências sociais. Só que quando eu passei para ciências sociais, eu, na época, estava trabalhando em loja, como extra natal, assim, que eu entrei na faculdade, né? Não, eu era telemarketing. Eu era telemarketing nessa época. Contra a minha família, porque é isso. Mas eu trabalhava. E aí, assim que eu entrei na faculdade, meu primeiro período, tive que lidar com Marx, tive que lidar com mais-valia. Tive que cair na real de que eu era explorada, né? Que, na verdade, tudo que eu vivia era irreal, assim, eu ganhava, sei lá, R$250 a cada 15 dias, uma coisa que na época já era muito pouco, né? Então, enfim, aí eu falei, gente, eu não posso continuar fazendo isso porque isso é contra, né, uma realidade, enfim, tudo que eu penso como política, como transformação, e eu saí dessa vida de telemarketing e me dediquei à faculdade. Só que não no primeiro período de cara, assim, eu tranquei a faculdade, fiquei 1 ano nesse limbo, sem entender direito, tendo vários conflitos, porque imagina, em casa era uma coisa, na faculdade era outra, e eu no meio disso, eu voltei no terceiro período, me apaixonei por Durkheim. Me apaixonei, eu falei, é isso, é fato social, é a sociedade dizendo o que a gente tem que fazer, etc, etc. Então, dali, a partir do meu terceiro período, que eu realmente, assim, mergulhei nas ciências sociais. Eu não me formei direto, fiquei mais 1 ano na faculdade praticamente fazendo eletiva. Quem me conhece sabe que eu passei por algumas dificuldades. Então, por exemplo, quando eu entrei no mestrado, eu ainda devia a monografia, eu ainda estava fazendo a licenciatura. Cara, foi assim, um corre imenso. Mas, enfim, me realizei, né? O momento, assim, acho que de maior realização do curso, de fato, foram 2. O primeiro foi na disciplina de Geografia Humana e Global, que foi quando eu conheci o Milton Santos. E aí eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de campo na época no Santa Marta, né? Porque estava começando essa coisa de UPP e tal, e o professor propôs isso, de levar a turma para fazer esse trabalho de campo. E depois, a partir da obra do Milton Santos, discutir esse processo de UPP. E aí, por coincidência, eu também estava numa iniciação científica no Instituto de Medicina Social, no CLAM, que também estava discutindo isso, né? Juventude, gênero, as mudanças de sociabilidade a partir da UPP, mas, assim, fundamentalmente a licenciatura. Cara, quando eu cheguei na licenciatura, quando eu tive contato com o CAP, quando eu tive contato com a Raquel, né, com outros professores que atuam na área de licenciatura da UERJ, assim, eu entendi, assim, mais ou menos, por que eu estava, assim, ainda investindo em ciências sociais, né? Porque, assim, hoje eu vejo que a sociologia é um conhecimento assim muito necessário e que deve ser amplamente divulgado. O fato de eu não ter tido isso no colégio, por exemplo, no ensino médio, me levou para uma confusão de caminhos durante um bom tempo, né? Eu vejo, por exemplo, hoje que no pré-vestibular social, por exemplo, a sociologia, já começando a responder algumas perguntas do Wallace, ela tem um papel muito importante nesse sentido de desnaturalização da sociedade, que foi uma coisa que eu aprendi na licenciatura, né? Que eu acho que é um dos principais papéis da sociologia. Quando a gente fala de imaginação sociológica,
a gente está fazendo, assim, propondo um trabalho, né, que hoje, eu na especialização do Pedro II, deixa eu terminar minha trajetória, que até especialização eu fui fazer na educação. Aí depois eu começo a responder, calma aí, deixa eu me organizar. Aí tudo bem, eu terminei a licenciatura. Na verdade, antes de eu terminar a licenciatura, eu fui convidada por uma amiga da creche, gente, eu tenho amiga de creche, que dava aula de sociologia numa escola e que estava precisando de outros professores para outras unidades, e ela, pô, você não tem interesse de ver a experiência? A gente conversa tanto, eu vejo que você está gostando de dar aula, e etc, etc, e eu fui. Assim, foi frustrante, não pelos alunos, mas pela instituição escolar. Assim, a única coisa que me mantém dando aula até hoje, basicamente, são os alunos. Porque é muito difícil você dar aula numa escola que tenta, assim, ditar o que você vai lecionar, como você vai lecionar, a sua relação com os alunos. Então, o pré-vestibular social, para mim, é um espaço de prática, sabe? De autonomia, de exercer a criatividade, como o Emanuel falou. Né? A partir do pré-vestibular social, por exemplo, em do que eu dou aula de sociologia no NICA, a gente fez um clube de leitura do 1984 e eu consegui, junto com a parceria da professora de filosofia, trabalhar a sociologia e a filosofia nesse livro para ajudar os alunos na entrada à UERJ, né? Na redação, a entender a obra, que é uma obra que, para os alunos que não têm hábito de leitura, eles não entendem o porquê, qual é o sentido, a crítica, o fundamento, o tema por trás. Então, nesse sentido, né, eu acho a atuação no pré-vestibular bem importante. A gente fez um trabalho também, por exemplo, no Dia da Mulher, de pensar a importância da mulher negra favelada para a sociedade, né? Então, a gente fez todo um trabalho de conscientização, que também é muito sociológico, de fazer com que essas mulheres se posicionem, entendam o lugar delas na sociedade, a posição que elas ocupam de base da pirâmide social, né? E como tentar ascender, né? Sair desse lugar, ou mesmo nesse lugar entender que não é algo seu, individual, mas coletivo. Enfim, o que me trouxe para pensar essa prática da sociologia próximo da experiência de vida foi a minha monografia, que foi orientada pela Raquel Emerick, e aí, de alguma forma, co-orientada pelos professores do CAP, porque eu fazia licenciatura nessa época. E o meu tema foi sobre as ocupações secundaristas. Eu escolhi o Colégio Cairu, que é o colégio que a Raquel foi aluna, vários estudantes da UERJ, artistas, intelectuais, são referências, né? Foram alunos dessa escola. Era uma escola de excelência comparada a um Pedro II, a um colégio militar da vida. Eu falei, cara, é para lá que eu preciso ir. Fui. E aí eu fui querendo achar os professores de sociologia na minha mente. Estava acontecendo algum tipo de movimentação social, transformadora naquele espaço, era pelos professores de sociologia. E aí não tinha professor de sociologia, havia uma ausência desses professores, do papel político desses professores, mas os alunos, eles tinham imaginação sociológica a partir da experiência da ocupação. Então, por exemplo, houve relatos de alunos que entenderam, né, o seu papel, não o seu papel, mas a sua questão da sexualidade, a partir de Durkheim, que foi uma aula dada por alguém da comunidade que chegou na ocupação e que fez esse trabalho, né? Que é um pouco o trabalho que o Wallace faz de divulgação científica, de ir nas escolas, que às vezes a gente acha que é muito bobo, mas que cai a ficha de um aluno, que é muito essa pegada do que o Flávio estava falando, né? Dele entender o fato social, entender como essa moralidade perpassa a vida dele. E era um aluno que já tinha tentado se suicidar, de tão problemático que ele achava que ele era dentro da sociedade, sabe? Então, a ocupação secundarista, ela veio para mim muito como esse lugar da importância da sociologia no colégio público, e até de salvar vidas, assim, em alguma medida. Parece exagerado eu estar falando isso, mas isso é um dado de observação participante, né? Então, assim, é uma coisa séria, real. E aí eu fiquei com aquele incômodo, né? Logo eu entrei no mestrado e aí eu mergulhei no Milton Santos, nas relações étnico-raciais, discuti a ascensão e a mobilidade social do negro, sobretudo os negros acadêmicos, né? Que a gente vê muito como exceção, mas que passaram por determinados desafios, impasses que são iguais a todo mundo, né? A todos nós, réis mortais, comparando Milton Santos. E um pouco a gente. E aí eu fiquei um pouco afastada, mas dando aula e tendo problemas na minha escola por conta da relação
que os alunos têm com a disciplina, que é uma coisa que eu também aprendi nas disciplinas de licenciatura. Não adianta fugir. Isso é muito Otaviani, isso é muito Paim, isso é muito Wallace, isso é muito Raquel, isso é muito a sociologia, né? O ensino de sociologia. Que é a ideia de que os alunos já têm um conhecimento sociológico, eles vivem na mesma sociedade que a gente, eles fazem parte dessa realidade, ajudam a construir essa realidade. Então, quando eu chegava no espaço escolar, sobretudo por não ter muitos professores negros, etc., os alunos vinham a mim para conversar sobre diversas coisas, e às vezes nem era tão um tema da sociologia, mas um problema que estava acontecendo, uma discussão que estava acontecendo na sociedade. Por exemplo, teve uma época, eu não lembro agora o ano, que teve um movimento LGBT, que aí a pessoa que estava liderando pegou a cruz e botou não sei aonde, isso foi mó bafafá e tal. E aí, das minhas turmas, esse era um colégio que eu gostava muito, eu achava que ele tinha, né, quando eu fui trabalhar, eu achava que ele tinha uma pegada Pedro II, porque é um colégio que trabalhava a sociologia desde o 6º ano. Então, assim, desde o ensino fundamental, essas discussões estavam postas. E eu lembro que quando eu chegava no colégio, do 6º ano ao 3º ano do ensino médio, estava todo mundo querendo discutir isso. Professora, porque meu pai falou isso, minha mãe falou aquilo, eu vi isso na rede social, e como é que é isso, como é que é aquilo. Então, eu tive, assim, que ter um estalo de fazer todo tentar, né, trazer um levantamento histórico da luta dos movimentos LGBTs, trouxe até um pouco Foucault com a análise, né, do discurso, de confissão e etc., de tentar problematizar e desnaturalizar aquele senso comum, né, aquela cultura, enfim, aquela moralidade que estava sendo ali colocada, sobretudo pela via da família, né, e tentando despertar nos alunos essa criticidade no sentido de como você vê isso, como você se percebe nisso, você é um ator social. Que era uma coisa que eu também aprendi na ocupação, essa ideia de aluno passivo, bem Durkheim aqui, cabeça vazia, e você vai e coloca um conhecimento, isso não existe. Nas minhas experiências do CAP, eu percebi isso, o quanto eu chegava, não só eu, mas os professores, enfim, quanto a gente chegava em sala, e os alunos eram reativos e se mexiam e falavam. E eu, como aluna do Colégio Militar, logo de início, aluna do Colégio Militar, que foi direto para a faculdade, eu achava aquilo um absurdo. Esses corpos que não são dóceis, esses alunos que se comportam de tal maneira. E hoje em dia eu vejo que não, que a gente tem que buscar, sim, despertar essa expressão dos alunos, né? Essa forma de se colocar no mundo. E foi aí que eu caminhei para o Pedro II, porque eu via que a galera de lá era muito próxima com o que a galera do CAP, né, se propõe a fazer, e eu falei, cara, eu não posso continuar parar na licenciatura, eu tenho que dar continuidade e entender, né, fui estudar legislação, as intermitências do ensino de sociologia, enfim. E agora eu estou discutindo pedagogia decolonial pensando sociologia. Inclusive, eu sei que o Paim tem um trabalho nesse sentido, que eu já li, estou usando como referência. Então, eu vejo assim que os professores estão sempre se atualizando, e isso é, sem dúvida, uma referência para mim, e eu estou nesse mesmo caminho. Agora, sim, eu já falei um pouco, né, da aplicação do ensino de sociologia no pré-vestibular social, como que eu vejo isso, e aí também como um viés político, né, que também é o papel da sociologia, de pensar uma formação cidadã, de pensar uma construção de uma sociedade mais inclusa, mais diversa. E tem uma coisa que tem aparecido para mim nesse estudo sobre pedagogia decolonial, a minha experiência no pré-vestibular social, que eu vejo que alguns professores tratam como incômodo, que eu gostaria de tentar desnaturalizar aqui, que é a ideia da aula de sociologia como um espaço de psicologia, né? De terapia. E aí, assim, e se for também, qual é o problema, sabe? Eu vejo que a gente é um espaço, é uma disciplina que acolhe, é uma disciplina que os alunos se permitem ser eles mesmos, e às vezes até falar o que para a gente seria besteira, mas que para eles não é. E aí eu, né, lendo Bell Hooks, que é o livro Ensinando a Transgredir, está aqui na minha mesa, eu já terminei de ler, vou só elucidar aqui, fazer uma ponte.
ela fala, para mim, ela articula, ela junta a sociologia, sem saber, né, com essa ideia de experiência de vida que é super decolonial. A gente está num caminho de valorização da oralidade. E, assim, às vezes, essa oralidade ela pode ser apoiada por um intérprete teórico, por um conceito, por uma visão de sociedade ou de algum acontecimento ou situação que está na vida desse aluno que ele mesmo não tenha conhecimento. O Paim trabalhou muito isso quando eu fiz, né, a licenciatura com ele, eu lembro muito desses textos e disso. Então, pensando nisso, e aí já levando para o lado do pré-vestibular social, da dificuldade de se trabalhar na pandemia, e aí, claro, também agradecendo mais uma vez aos meus mestres, né, meus professores da UERJ, eu sou vinculada ao grupo de pesquisa Ciências Sociais e Educação, como a Alice falou, a gente tem alguns projetos juntos, a gente trabalha em algumas coisas, então eu continuei a minha formação, mesmo depois da licenciatura, eu voltei ao UERJ, eu leio os meus professores, eu entro em contato, eu tento fazer alguma coisa assim nesse sentido, de estar nesse espaço, de continuar a formação. E aí eu tive a oportunidade de assistir uma oficina de metodologias ativas. Eu não lembro, acho que é Renata Salomone, Rebeca, eu não sei se alguém souber o nome, por favor, escreve para mim no chat para poder divulgar para a galera que ela tem esse trabalho, que é muito interessante. E aí, assim, esse trabalho, ele me ajudou muito a trazer um pouco a Bell Hooks com os professores, com a decolonialidade, com o Ottaviani, com tudo isso junto, que é pensar, em vez de eu chegar, pensando também no que o Emanuel falou da solidão do professor, né, que é real na pandemia, assim, no estudo online, é real. Sendo que a nossa disciplina é uma disciplina que promove muito debate, muita discussão, é muito importante a gente saber se os alunos estão conseguindo acompanhar, se eles não estão levando aquilo para o senso comum, esse tipo de coisa. E aí a Raquel, ela ensinou uma prática, uma didática, que é usando o Google Forms, né? O que a gente faz? A gente cria ali um material didático a partir do Google Forms. Isso já promove uma certa interatividade, porque os alunos têm que entrar, ler, clicar, escrever o nome, coisas do tipo. E aí, o que eu faço? Depois que eu peço para que os alunos leiam esse material, né? Esse material, geralmente, eu faço uma introdução e divido o Google Forms, né, os formulários, o formulário do Google, em sessões. Então, cada aluno vai escolher qual sessão, qual caminho quer discutir sobre aquele tema. Por exemplo, essa semana, quando a gente estava discutindo 1984, a gente criou umas sessões que era Foucault e a sociedade disciplinar, Deleuze e a sociedade do controle, 1984 e o cotidiano, século XXI. Cada aluno foi numa sessão. Cada um leu um pouquinho. Depois, todo mundo voltou para a sala. E aí eu peço para que eles conversem entre eles a partir da minha mediação. Então, eu li Foucault, etc, etc, etc. Eu li Deleuze, eu vi isso. E aí eles vão ali trocando, trazendo um pouco da experiência, do conhecimento deles, e eu vou complementando, orientando, trazendo outras coisas. Eu tentei usar slide, para mim não funcionou. Parecia uma palestra, sabe? Eu pulando, passando a cena, e a galera não falava nada, não comentava nada. Vídeo no YouTube, para mim, também não funcionou, porque os alunos têm muita dificuldade de carregar o vídeo no celular. Então, enfim, o Google Forms foi a forma que eu me encontrei. Inclusive, assim, uma aula que me marca muito de experiência do Google Forms foi de gênero, né? Que era uma aula sobre feminismos. E aí, enfim, a gente falou sobre feminismo negro, sobre mulherismo africano, a gente falou sobre vários tipos de feminismo, primeira, segunda onda. E isso fez com que não só as meninas, mas os meninos também na turma viessem falar, sabe? Viessem pensar nas suas mães, nas suas práticas, na forma que eles enxergam ou não. Uma coisa que eu acho legal do pré-vestibular social são as diferenças de idade, né? Não tem necessariamente só a galera do ensino médio. Tem gente que faz pré-vestibular social pensando em concurso público, por exemplo.
Então, eu tenho alunos de 54 anos, sabe? Eu tenho um aluno que está fazendo vestibular junto com o filho para tentar acompanhar o que o filho está discutindo. Inclusive, esse aluno de 54 anos me mandou um texto enorme me agradecendo pela aula de gênero, porque hoje ele consegue ter um diálogo com a filha, né, que está vivendo essa época, e com o próprio filho, que também vive essa época de militância, de pauta racial e etc., que ele não conseguia acompanhar. Ontem eu dei aula para um rapaz que ele passou, que eu vi a trajetória dele toda durante a aula. Eu vi ele entrando no ônibus, eu vi ele assistindo a aula no ônibus, eu vi ele descendo do ônibus, eu vi ele entrando em casa, cumprimentando a família, ligando o computador, se ajeitando para continuar a assistir a aula, mesmo, sabe, é muito esforço, assim, é uma realidade que a gente tem acesso, que eu acho que é importante não só para o professor, mas até para quem quer ter uma prática intelectual, sabe? Acho que essa ideia do acadêmico que está distante da realidade, que está isolado na universidade, ela não é mais bem vista, não é mais aceita de um modo amplo pela sociedade, não só pelos nossos pares acadêmicos, mas pela sociedade. Então, assim, a gente se colocar nesse papel é muito importante e o pré-vestibular social possibilita isso, sabe? Eu estou fechando, tá? Queria também falar da experiência do Jean, que é um aluno meu também que conseguiu passar para direito, que tirou uma nota tipo 95 na redação, coisa que às vezes um aluno de colégio particular não consegue alcançar. Então, também queria registrar, né, que isso, essa é a importância do pré-vestibular social, realizando sonhos, potencializando, ou sei lá, gerando esperança, sabe, em pessoas que nessa realidade não têm mais esperança, assim, acham que não tem mais nenhum futuro, não tem o que fazer. Então, assim, esse movimento, sabe, às vezes a pessoa está parada em casa, não sabe por onde começar. O pré que eu estou agora, né? Eu estou em dois, um como professora de sociologia e um como professora de geografia. Não é porque eu não tenho o que fazer, não, tá, gente? Mas é porque, assim, a gente tem que dar um jeito e fazer as coisas acontecerem. Mas, enfim, no caso dessa aula, desse pré-vestibular de geografia, ele tem essa ação Nós por Nós, né? Falar aqui direitinho, que é o projeto que eu fui convidada pelo meu colega Flávio aqui presente. É um projeto que ele tem um alcance maior do que o NICA. Por quê? Porque ele abrange o país. Assim, eu tenho alunas de Minas Gerais, por exemplo, que procuram pré-vestibular na sua cidade e não acham. Então, assim, através desse movimento que está acontecendo no Rio de Janeiro, a partir de 1, 2, 3 pessoas, consegue atingir periferias, mudar realidades que às vezes não estão. Que aí esse também pode ser o lado bom da pandemia, né? Eu já estou querendo caminhar por esse lado, eu estou tão cansada de criticar, eu estou tão cansada de ver tudo negativo, e é tão difícil essa vida de professor, se eu não buscar nutrir, né, a afetividade, essa paixão, que é o que me move enquanto cientista social, de alguma forma, fica um pouco puxado. Então, enfim, eu acho que eu falei tudo. Não sei, eu falei bastante, né? Vocês, sei lá, querem, não sei, fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, acho que eu vou passar a fala, senão eu não vou parar. Obrigada mais uma vez. Ah, legal, Tati. Legal. Eu concordo com você nesse aspecto. A gente vê tanta coisa negativa nesse contexto de remoto, mas tem hora que é fundamental a gente redirecionar nosso olhar e começar a ver os ganhos. E um ganho é a possibilidade da gente desenvolver atividade com pessoas de todos os lugares, né? Que é o Wallace, eu queria particular só que vocês pontuar fazem. 2 coisas que eu vi aqui anotado, que eu acho que são importantes. Primeiro, é a questão das parcerias nesse tipo de projeto. O Ação Nós por Nós, eu estou entrando agora, eu não posso falar muito, mas o NICA, eu comecei a dar aula no NICA tem 1 ano, foi durante a pandemia. Exatamente, Flávio, a gente anota para ser organizadinho, quando vê na hora da fala, vai surgindo muitas coisas, a gente vai falando, né? Mas o NICA, ele é um projeto que, ano passado, eles conseguiram, por exemplo, patrocínio não só do Descomplica, né? E aí o Descomplica está apoiando vários projetos sociais, inclusive o Ação Nós por Nós, que é muito legal.
Mas a própria Claro, a Claro doou não sei quantos chips para o projeto, para poder ajudar esses estudantes a terem acesso a uma internet de qualidade. Então, assim, é um pouco o que o Flávio falou, né? De que esse mundo que a gente está tão necessário, carente, né? De determinadas coisas, surgem determinadas demandas que as próprias grandes empresas estão buscando de alguma forma, né? E aí, dependendo da forma como se dá esse desenrolo, apoiar esses projetos. Então, assim, hoje você atuar no pré-vestibular social não é necessariamente algo pequeno, tá? Ser voluntário, tá nesse papel não é pequeno. O Nica ganhou o prêmio da Alerj, ganhou o prêmio de Direitos Humanos. Então, assim, também é ocupar um espaço, né, que é público, que é também de luta, que é a garantia, né, da educação de qualidade, o acesso dessa educação para todos. E, para fechar, uma última coisa que eu queria falar era sobre a questão do acolhimento e do suporte que o pré-vestibular social traz a essas pessoas de periferia. Ontem, na minha aula de geografia, eu tive relato de 3 pessoas, de 3 alunas, na faixa de 35, 40 e pouco, 50 anos, que relataram a falta de apoio dos seus companheiros, das suas famílias, mãe, pai, enfim, de estarem nessa idade tentando realizar o sonho, né, da faculdade. O fato delas serem mães, de possivelmente não terem tempo de dar continuidade aos estudos, enfim. Eu acho que esse espaço é importante porque, de alguma forma, ele também prepara o aluno para a realidade que é a universidade. Então, assim, foi importante conversar com essas mulheres que, mesmo depois que elas entrarem para a faculdade, as coisas não vão ser simples, não vão ser fáceis, né? A dificuldade de ser mãe e trabalhar de qualquer maneira, de estudar de qualquer maneira, essa questão de como os companheiros veem isso, né? E aí cada um na sua relação, claro, na sua posição, mas tentar desnaturalizar isso, tipo... Enfim, eu queria levantar essa bola, assim, né, da importância também do acolhimento dessas pessoas. Eu tenho, aí eu não só falando dessas pessoas mais velhas, mas das pessoas mais novas, assim, chegou uma aluna ontem de 17 anos, que é de uma família, assim, que é a realidade de muitos de nós, que potencializa, né, estimula ela a trabalhar, não a estudar. Então, assim, o quanto era conflituante para ela estar ali. E pior, ela quer fazer um curso que a família não valoriza e que ela acha que ela não vai ter dinheiro, que é psicologia. Então, assim, será que eu estou no caminho certo? Será que eu devo insistir nesse sonho? E aí ela enxergar, né, me ver nesse corpo, que é falando um pouco, porque o Flávio falou sobre essa questão do presencial, aí eu botei ali na mensagem, corporeidade, mas eu não consegui desenvolver, eu queria só voltar nisso um pouquinho, que também tem a ver com uma coisa que a Bell Hooks fala, né, que é essa ideia de não necessariamente de representatividade, mas assim, que o corpo fala, né? A gente sociólogo, a gente sabe que a nossa sociedade, ela julga muitos estereótipos, né? Então, para mim, o que me chama muita atenção no Milton Santos, por exemplo, é que ele parece meu avô, sabe? É uma pessoa negra, retinta, aquele cabelinho branco de muita idade, e aí por que meu avô não seguiu aquele caminho? Enfim, né? Essa discussão. E eu vejo muito isso na sala de aula, sabe? Talvez essas mulheres só tenham sentido a vontade para falar isso ontem, porque eu era mulher, eu também era negra, eu também estava ali propondo um diálogo de afetividade, de acolhimento, que elas não teriam em outro espaço, né? E aí, de repente, essa dimensão do corpo já soa diferente para o Wallace, que é um homem branco e etc. Então, o corpo dele já é uma outra experiência em sala de aula. Mas aí tudo bem, cada um com a sua experiência, cada um contribui de uma forma, e de repente nós dois juntos a gente possa romper determinadas visões e estereótipos e padrões e uma ideia toda colonial sobre várias coisas que, assim, se não partir também da gente, esse movimento vai partir de quem, né? Se eu ficar esperando o governo depositar 10, 15, 20 mil para mudar a minha própria realidade, a realidade dos que estão comigo, da minha família, dos meus próximos, quem é que vai fazer? Então, assim, queria muito estimular vocês, né,
assim, não desanimar. Eu sei que é um desafio, eu não queria dar aula de geografia, porque eu acho que eu estou muito no início, eu não sei nada de geografia e etc. Mas é um espaço de eu me conhecer, de eu praticar, de eu ter autonomia, né, como professora. Eu também fui acolhida nesse espaço, porque tem uma outra professora de geografia que, por coincidência, é da UERJ, que está me fortalecendo nesse caminho. Então, a gente também encontra outros pares, né, outros professores que estão também, né, nesse espaço de formação, de troca de conhecimento. E, enfim, acho que é isso, falei bastante. Obrigada, gente. Ah, maravilha, Tatiane. Os pré-vestibulares sociais, eles têm uma perspectiva de coletividade e de uma mútua solidariedade que você não vê em outros movimentos de pré-vestibular. Eu me recordo que quando eu estudei no PMNC, sábado, domingo, a gente comia junto. No domingo a gente não tinha dinheiro para ir comer no restaurante, então a gente ia fazer um lanche na padaria, pão, mortadela. Tinha sempre aquela perspectiva, mas se passar e ir morar no Rio, vou morar onde? Aí todos os colegas, os mais velhos, falavam, fique tranquilo, a gente vai conseguir um lugar para você no alojamento da UFRJ, principalmente se você for para lá. Engraçado, não tinha o sistema de cotas na UERJ na época, então a perspectiva era muito a UFRJ por conta do alojamento, e sempre essa ideia de um apoiando ao outro. Então, quem tinha um quarto, colocava alguém como agregado, porque na UFRJ já tinha, na época, o café da manhã, o almoço. Na verdade, tinha café da manhã e café da tarde. Depois, quando entrou o governo Lula, em 2002, 2003, voltou a ter almoço, bolsa, enfim. Mas uma coisa, vocês falaram muito sobre o estímulo, e isso é importante. Quando eu fiz pré-vestibular, a gente vivia uma situação no país tão ruim quanto essa que a gente vive agora. Acho que agora é pior por conta da pandemia, crise sanitária, mas em termos políticos, econômicos, principalmente econômicos, era muito ruim também. Final do governo Fernando Henrique, o Brasil ia muito mal, o setor educacional ia muito mal, o projeto liberal estava realmente tirando os servidores das universidades federais, não tinham aumento, era uma crise muito grande. A gente não tinha muita perspectiva no campo educacional. E aí, anos depois, essa coisa mudou. Então, quer dizer, hoje o momento pode ser difícil para muitos de nós, para muitos estudantes, mas sigam firmes, porque essas coisas mudam, né? Mudam por governos, por orientações no setor, no Ministério da Educação. Então, eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ver um cenário bem diferente e novas perspectivas surgindo para nós, cientistas sociais. Eu vou abrir aqui para quem quiser fazer um comentário, alguma pergunta. Professor, Sim? gostaria de pegar um complemento da fala da Tati em relação ao Descomplica, que eu acho que é uma ferramenta muito interessante assim, para os pré-vestibulares. Não sei aqui dos participantes, das pessoas que estão assistindo, se todo mundo sabe. E a plataforma Descomplica tem um projeto chamado Descomplica Social, em que eles concedem acesso a alunos de pré-vestibulares comunitários. Então, quem está aqui e tem interesse, é só mandar um e-mail para eles, para o Descomplica Social, que vai conseguir ter esse acesso. Depois eu falo. Sem falar no material. Mas a gente acredita. O material. A Larissa perguntou ali se a gente acredita que os pré-vestibulares sociais hoje atuam como movimentos sociais. Achei a pergunta bem interessante. Eu acho que a gente pode falar rapidamente em relação a isso, que acredito que sim, dependendo da perspectiva, porque os movimentos sociais geralmente partem da ideia da sociedade civil organizada, e se a sociedade civil está organizada em prol da educação, levando em conta que a educação pública nas escolas está precarizada, a pandemia está recaindo sobre a educação pública e a sociedade civil está se organizando de uma forma emancipada para contribuir em outros membros da sociedade civil, acredito que sim, a gente pode encaixar os pré-vestibulares comunitários como movimentos sociais.
Só que a gente tem várias perspectivas de movimentos sociais. Tem os novos movimentos sociais, movimentos sociais tradicionais. Acredito que a gente possa estar se encaixando na categoria dos novos movimentos sociais. E espero ter respondido a pergunta. Eu também queria só complementar a fala do Flávio. Existe essa possibilidade? Oi. Não, então, o Flávio já respondeu, né, brilhantemente, assim, mas eu também queria falar um pouco da percepção, da pedagogia que a maioria dos pré-vestibulares colocam referente aos alunos e que trazem para si, né, que acaba sendo uma tecnologia de uma tendência, de uma pedagogia de uma tendência um pouco mais progressista, né, e com uma demanda crítica social, né, no caso no campo pedagógico. E aí isso é muito interessante, porque abre espaço para crítica, para discussão, abre espaço para incluir o conhecimento científico, o conhecimento social, o conhecimento do senso comum, o conhecimento diário dos alunos, né? Então, acho que só através dessa perspectiva pedagógica, ela abre espaço e abre precedentes para movimentos sociais também. Então, assim, eu acredito que no campo das ideias, enfim, no campo da idealização da formação dos pré-vestibulares, pelo menos o que eu percebo no pré-vestibular social, do PVS da CEDERJ, pelo que eu percebo no pré-vestibular Rubem Alves, eu acredito que no campo das ideias é uma discussão que cabe, né? É uma perspectiva viável, que é completamente antagônica ao modelo pedagógico mais liberal, né? Mais fechado, mais enrijecido. Então, acredito que no campo também pedagógico é interessante, como uma resposta complementar enfim, o que o Flávio falou. Posso também, Wallace? Então, eu acho que cada pré-vestibular social é uma experiência diferente, né? O NICA, eu já estou vendo que é muito diferente do Ação Nós por Nós, são, assim, organizações diferentes. Mas eu vejo, assim, que ambos os pré-vestibulares sociais, eu acho que não só eles, mas a maioria, busca se preocupar, assim, com a formação, para além da questão do conteúdo, do conhecimento, a formação política, sabe? Então, por exemplo, agora em maio, a galera do NICA conseguiu, com apoio, né, com a parceria da ONG Crioula, organizar uma atividade de formação, de discussão política sobre relações étnico-raciais, gênero, sexualidade, etc., que vai reunir os professores, mas também os alunos. Então, assim, isso é um espaço muito interessante, né? A gente, às vezes, faz umas atividades nesse sentido, de divulgação científica, de debate, etc. O Ação Nós por Nós também tem essa atividade, né? A gente tem um grupo de estudos sobre raça e gênero, né, basicamente. Mas, enfim, também por ser aí também já é um outro perfil, né? Por ser coordenado basicamente por mulheres, sobretudo mulheres negras, a gente tem um debate de gênero, de raça que é muito mais forte e que acaba tendo assim essa proposta de educação popular, né, de um movimento social que busca ser educador, e aí não só nesse sentido de pensar o vestibular, mas pensar a cidadania. E aí a referência de mais um livro, que é da Nilma Lino Gomes, Movimento Negro Educador, que eu também está me ajudando muito a pensar a ocupação secundarista, né, essa relação de como a comunidade, os movimentos sociais ajudam nesse processo. E, assim, eu, como professora do pré-vestibular social, eu me vejo, de alguma forma, como educadora popular, sabe? E eu só me coloquei nessa posição depois que eu não só vivenciei, mas passei por um espaço de formação que também me engajou essa responsabilidade de alguma forma. Então, eu acho que sim, que o pré-vestibular social é, sim, uma forma de movimento social, de organização política. Você pode observar que a maioria das pessoas que coordenam, que organizam projetos, são pessoas que estão envolvidas com militância de alguma forma, que querem mudar a sua realidade de alguma forma, que têm uma origem, assim, periférica e etc., né, de minoria. Então, enfim,
contribuindo para a fala dos meus colegas e tentando trazer um pouco para a dimensão prática, né, do quanto é um movimento social, de alguma forma, né, atuar no pré-vestibular social. Bacana, Tatiane. Bom, algum presente? Alguma? Eu quero falar, posso, professor? Claro, Júlia, fica à vontade. Oi, gente, boa tarde a todos e todas presentes. Prazer estar com você, obrigada pelo espaço de fala. Acho interessante essa temática, porque é uma temática da minha vida também, que eu sou totalmente fruto de pré-comunitário. Eu comecei no pré-comunitário aos 16 anos, porque eu sempre tive os meus pais como base. Meu pai não tem ensino médio, a minha mãe ela teve ensino técnico, mas não tem o ensino médio direito também. Então, a minha mãe e eu, a gente começou no pré-comunitário, na Igreja Nazaré, em Anchieta. Depois, a gente foi para o pré-comunitário lá da Educafro, que foi o primeiro pré-comunitário que tem no Brasil todo, que foi fundado lá, a Educafro. E o pré-comunitário funcionava de 7 às 7, sábado, domingo e feriado, então era direto. Eu não tinha nenhuma vida social. Foram 4 anos e meio de luta até passar para a UERJ, o UFRJ e para a PUC. E aí eu escolhi a UERJ, né? Aí eu tive o privilégio de estar aqui. Muita gente aqui eu conheço também. É um prazer até revê-los. E é interessante essa questão do voluntariado, movimento social e movimento negro dentro do pré-social, porque a gente tem essa construção dentro do pré-comunitário sem perceber. Quando eu saí, antes de eu entrar na UERJ, eu já era militante da Educafro, eu já entendia políticas públicas raciais e sociais, coisas que eu, na minha escola, não tive acerca de cidadania. Então, ela é uma construção de cidadania e de busca de direitos também. E é interessante o vão de informação que a gente tem no pré-comunitário que a gente não tem no pré-particular. No pré-particular são coisas automatizadas. A gente não tem acesso à lei básica que a gente tem de direito, a gente como passagem, como luz, como coisas práticas que nós que somos da classe C ou D, a gente convive. Então, eu achei super maneiro essa fala de hoje. E eu trabalho no Descomplica hoje em dia, eu sou da gestão de professores, também dou aula em voluntariado pré-comunitário. Esse projeto que o Flávio citou, ele é super maneiro. A gente também está com bolsas de 100% para pós-graduação, de um projeto chamado Protagoniza Aí, para jovens negros LGBTQs, 100% total, porque uma coisa boa de trabalhar no Descomplica é trazer essa responsabilidade social e racial. Deixa eu ver. Que muitas empresas hoje em dia que dão aula não dão. E aí eu também entrei com um projeto de trabalho comunitário no Descomplica, com pessoas negras, para a gente rastrear no Brasil inteiro, fazer esse mapeamento com coordenadores pedagógicos, de embutir o Descomplica como um pré-vestibular de acesso social, racial no Brasil, de forma nacional. Não só para a parte onde a gente tem. Então, a gente está com esse trabalho, movimentando, e acho importante trazer isso também para os professores, que, assim, eu sei que vocês já participam de vários movimentos, várias ações, mas a gente tem Educafro aí, que a gente precisa de professores como vocês, e seria um prazer tê-los também. Então, assim, foi uma honra participar, cada uma fala de cada um, da Flávia, da Tatiane e do Emanuel. Muito obrigado hoje por ouvir a fala de cada um. A única pergunta que eu tenho é que como vocês, enquanto professores, visam a docência na construção de raça, dentro dessa raça economicamente falando, dentro dos pré-comunitários, porque muitas vezes a gente entra em qualquer espaço, a gente tem que fazer toda uma motivação para o aluno ele se enxergar como uma pessoa que ele nasceu para ser o que ele quiser, não somente as profissões subservências, como muitos querem, às vezes, olha o pai e a mãe trabalhando como motorista de caminhão, como doméstica, e não tem a motivação para mudar de profissão, para justamente tirar a família ou ajudar toda uma estrutura em sua volta. Então, fica aí meu questionamento. Muito obrigada pela fala, professor. Pode começar respondendo? Senão eu me desconcentro e me perco. Bom, uma coisa que eu costumo fazer muito
tirando o fato de ser um professor negro e trazer um pouco da minha experiência, porque eu acho que não é o suficiente, é trazer perspectiva de autores negros e epistemologias negras para minhas aulas. Por exemplo, vou dar só alguns exemplos. Na aula de estratificação social, a gente costuma levar apenas os estratos sociais de sociedades ocidentais, castas, estamentos e classes. Eu, por exemplo, costumo trazer a ideia de casta na sociedade senegalesa, africana, pré-colonial, para ilustrar que a ideia de castas não está restrita à ideia de castas indianas. Também busco pensar a perspectiva de autores africanos e afrodiaspóricos sobre um determinado tema, para fazer o aluno refletir e ver que não tem só a forma do autor europeu. Agora eu não estou conseguindo lembrar de outros exemplos. Bom, na aula de relações raciais, eu levei no fim da aula, quando eu falei de movimentos de emancipações negras, eu trouxe lideranças, eu levei lideranças negras em território brasileiro, no território estadunidense e território do continente africano, que é amplo. Eu levei o Kwame Nkrumah, que é um autor um autor intelectual e político que lutou pela independência de alguns países africanos, sobretudo de Gana. E, enfim, eu tento trazer essa ideia. E também costumo valorizar as representações imagéticas em sala de aula. Como que eu faço isso? Nos meus slides, na hora de apresentar personagens, eu busco sempre levar majoritariamente personagens negros. Esses dias eu estava elaborando um slide sobre socialização primária e socialização secundária. Então, na hora de representar uma família como algo que traduz a socialização primária, eu levei uma família negra. E não excluindo totalmente a família branca, mas, claro, entendendo que a sociedade brasileira é composta majoritariamente por pessoas negras e que as pessoas negras, mesmo assim, estão pouco representadas nos espaços midiáticos, nos espaços de hegemonia, nos espaços de poder, melhor dizendo, hegemonia não é uma coisa necessariamente boa, mas nos espaços de poder e nos espaços políticos. Então, eu tento trazer isso como uma forma de valorização da estética negra e valorização do protagonismo negro. Então, esses são alguns caminhos. Claro que esses caminhos que eu trago não são talvez os melhores e também não são os únicos. Então, esses são alguns caminhos que eu estou engatinhando para trazer o debate racial e valorizar o debate racial nas aulas de sociologia. Espero aprender mais, desenvolver novas formas de abordar a temática racial dentro das minhas aulas. Eu ainda sou um professor em início de carreira, ainda tenho muito que aprender com outros colegas, com outros profissionais, em espaços como esse, que eu aprendi bastante aqui com o Emanuel, com a Tatiane, estou aprendendo com o pessoal que está falando, está delineando suas impressões ali no chat. Então, todo momento a gente está trocando e aprendendo. O aprendizado não para nunca. Inclusive com os próprios alunos, a gente aprende. É muito interessante isso. Porque, assim, duas coisas. Em primeiro lugar, minha recomendação é autonomia. Vamos começar a gravar. Tá. Isso é outra coisa. Achei que era pergunta, alguma coisa assim. Mas, enfim, cara, autonomia. Não vai achando que vão te dar o negócio assim, frito, cozido, sabe? Aquele mise en place, tipo Masterchef, tá tudo preparadinho aqui, é só você refogar e misturar. Não, a gente está vivendo esse período agora. Então, o Flávio está contribuindo, eu estou contribuindo, você, Júlia,
o Wallace na posição dele, a Aline na posição dela, cada um, a partir da sua vivência, está contribuindo para... Não, exatamente, até com os erros, né? Porque às vezes as coisas desandam, a gente se planeja para fazer uma determinada aula e não acontece, como foi aquele caso que eu falei do movimento social, né? Sei lá, eu me organizei para chegar no 8º ano falando de diferentes formas de Estado, de política, e eu tive que falar sobre o movimento LGBT, sobre essa relação com a igreja. Às vezes dá errado, mas assim, você buscar as suas próprias referências. A sala de aula, né, os alunos, eles acabam assim tendo muito professor como o lugar de autoridade. Ai, gente, desculpa, são meus cachorros. Só um minuto. Coisas de home office. Mas, enfim. Então, eu acho que você buscar leitura, né, e adaptar esses autores. Então, por exemplo, a Bell Hooks, né, junto com algumas reflexões aí de outras pessoas, como o Paim, né, que eu já citei, estão me ajudando a pensar muito pedagogia decolonial para a sociologia, né? Essa semana eu vi uma live organizada por esse grupo em que estamos, que estava discutindo o manual antirracista da Djamila Ribeiro. Então, ali eu também tirei muita coisa de prática pedagógica que eu acho que serve para a minha aula, né? Então, eu acho que é muito você ver o seu modo, assim, de se relacionar com o tema, sabe? Às vezes a minha forma de falar não vai ser a mesma forma do Flávio, porque ele também ocupa um outro lugar. Então, assim, eu não tenho muita dica. Eu estou super disposta, gente. Quem quiser trocar sobre didática, a gente pode fazer oficina. Eu acho que, aliás, o Wallace, é uma proposta legal de uma atividade aí, de reunir a experiência dessa galera online e a gente trocar, porque a gente também é um pouco carente disso, né? Então, tem várias formas de você tentar provocar uma inquietação no aluno em relação às várias questões. Eu vou voltar a defender aquela prática que eu falei na minha fala anteriormente, que é de deixar que o próprio aluno se assuste, sabe? Assim, ele lê um texto, sei lá, sobre feminismo negro, sobre mulherismo africano, e ele mesmo entender as diferenças e ele mesmo se colocar ali naquelas experiências e falar, não, então, peraí, eu sou isso. Não, então, calma aí. Aquela visão que me disseram de feminismo não me coloca no lugar de fala, ou me coloca no lugar de fala, né? E você poder defender a sua visão. Então, assim, mais do que dizer, né, o que é, onde encaixar. E, além dessa questão da autonomia, uma coisa também que eu ia falar era sobre aprender com os alunos. Por exemplo, eu dei aula sobre raça, dei aula sobre feminismos e não falei nada sobre indígena, como se não tivesse o movimento das mulheres indígenas, como se não fosse necessário, quando eu falo da Lei 10.639, falar da outra lei que eu também não sei o nome, sabe? Às vezes a gente fica tão na nossa pauta, no nosso foco, que a gente não se abre para aprender com as pessoas que estão ali com a gente. Então, ano passado no NICA, uma aluna, inclusive trans, chegou para mim e falou assim, professora, na aula, que eu sempre pergunto, eu termino a aula assim, e aí, galera, críticas, contribuições, questões, opiniões, sugestões, foi horrível, foi bom, tipo assim, para ver se eles falam alguma coisa, né, para ver se está funcionando ou não. E aí a aluna falou para mim, ela, pô, professora, você não acha que é importante discutir sexualidade sobre um olhar, uma perspectiva indígena e etc, etc. A gente começou a discutir algumas coisas nesse sentido e eu falei, gente, eu não tenho conhecimento nenhum, assim, como é que eu posso estudar sobre isso e tentar dar uma aula sobre isso? Que é isso o legal da experiência também do pré-vestibular social. Se eu tivesse num colégio, nossa, ia ser assim um peso, então eu ia ter que pegar a apostila dos caras e fazer do jeito que eles querem, enfim. E aí essa aluna estava namorando uma menina que está defendendo uma monografia na UF, falando sobre esse tema, discutindo isso. Então, o que eu fiz? Eu não dei aula nesse dia. A menina veio ao pré-vestibular, deu as aulas a aula dela, explicou a monografia dela, deu o slide, botou o slide direitinho. A aula rendeu mais uma hora e meia, 2 horas depois, porque o povo começou um debate, perguntava, e eu ali, né, mediando e tal,
tentando ali ter alguma relação assim, né, de autoridade naquele espaço. Aquela coisa do Gilberto Freire, ó, do Paulo Freire, liberdade versus licenciosidade, né? Essas coisas assim, essa tentativa da gente não vir com essa prática de educação bancária, então de ouvir também os alunos e de aprender com eles, acho que é um movimento importante nesse sentido aí da pergunta, né, que a Júlia fez e que para mim foi muito rico. E aí dali eles me deram várias referências de perfil no Instagram, de rapper, eu nem sabia que tinha movimento rap na galera indígena, imagina, eu ouço muito rap. Então, assim, ouvir mesmo também os alunos, né? Não só você criar o seu conteúdo a partir de si, mas ter essa dialética mesmo. Bom, fiquei por último, mas, Júlia, eu também acredito muito na perspectiva da representatividade, né? Eu acho que é algo fundamental. Eu fico imaginando o privilégio de ter o Flávio como professor, de ter a Tatiane como professora, né? E eu acredito muito também na questão da educação libertadora. De ter, né, o Emanuel como professor, né? Obrigado. E, enfim, eu acredito que a educação é muito libertadora, né? E, assim, o primeiro passo que eu tive enquanto educador na perspectiva para trabalhar sobre raça, eu falei, olha, eu preciso me informar, eu preciso saber, preciso procurar professores, preciso procurar colegas que me ajudem, né? E aí, enfim, lógico que tem a própria grade da universidade, ela é um pouco restrita e a gente encontra pouquíssimo, né? Informações assim. Então, eu comecei a ler os textos da Grada Quilomba, comecei a ler textos da Bell Hooks, da Carolina de Jesus, da Conceição Evaristo, comecei a me apaixonar, de certa forma. E tentei, dentro das temáticas das aulas, colocá-las em evidência, o Fanon. E, por exemplo, quando eu tive que dar aula de mitos, né, de perspectiva filósofa, antes do nascimento da filosofia, o mundo era concebido através de mitos, né, de perspectivas cósmicas. Eu falei, assim, é uma aula completamente eurocêntrica. Eu parei para a turma e falei, turma, olha, a gente está estudando mitologia grega, mitos, mas existem vários filósofos egípcios que têm percepções extremamente rebuscadas. Eu vou trazer para vocês, vamos pesquisar, vamos ver do que se trata, e sair um pouco dessa percepção de educação eurocêntrica e passar outras informações também, outros modelos de educação que existem e que é necessário. Só que para isso preciso que eu também esteja aberta a isso. E eu acho que também ouvir os alunos é fundamental. Aprender com os alunos é de extrema importância, né? Eu costumo falar que eu vou, mas assim, eu vou para ensinar 10%, 90% eu aprendo com eles, né? E aí ouvi-los, perceber as feições deles, né? O que eles têm para ouvir, o que eu tenho para ouvir deles é fundamental. Uma conversa depois da aula, né? Trabalhar a estima do aluno também é muito importante. Falar, olha, é importante você estar aqui. Eu vejo você como jornalista, eu vejo você como uma médica, eu vejo você como um advogado. Eu acredito que isso também é fundamental, né? Então, assim, eu consegui incluir esses temas, por exemplo, quando eu fui falar de questões de violência de gênero, né? E aí eu achei importante trazer a percepção de interseccionalidade, que aí envolve violências de gênero, mas também tem a questão da raça. E eu fui aprimorar, fui ver mulheres que falem sobre interseccionalidade. Então, eu acredito que esse é um movimento contínuo, sabe? É um movimento que eu acredito que depende, tem que iniciar. Acho que o pontapé inicial é através do indivíduo, através de mim, através do professor. E depois a gente procurar redes de relações, ouvir conteúdos, ouvir pessoas, tirar dúvidas, e, enfim, eu acredito que muito nessa questão da libertação através da educação, inclusive dessa perspectiva de raça, enfim, eu tenho muito para aprender com vocês, com os meus colegas, e é isso, é constante construção e desconstrução também. É basicamente isso, gente. Bom, pessoal, a gente já vai para 2 horas de live, então... Wallace, posso só dar mais uma diquinha para a Júlia, com essa questão da raça, de uma experiência que eu tive essa semana. Como eu falei no pré-vestibular São Nós por Nós, a gente tem um
um dia de grupo de estudos e tal, né? E aí a professora que media esse grupo, né, a Roberta Ribeiro, ela tem um trabalho muito legal, né, voltado para mulheres negras, principalmente periféricas. E aí a Roberta, o que ela fez? Em vez dela falar sobre o assunto, ela trouxe a própria mulher negra para falar. Então, o que ela fez? Ela pegou um texto da Conceição Evaristo e leu o texto, leu um trecho do texto, né? Assim, em vez de eu falar, eu vou dar voz, espaço para que essa mulher fale. E, assim, a provocação, né, a forma como isso foi recebido por todo mundo que estava no grupo, trouxe um debate muito interessante sobre essa relação entre gênero, raça, enfim, periferia, essa questão também um pouco da violência, porque o texto falava sobre isso. Teve gente que chorou e tudo, sabe? Eu também fiquei super emocionada, me identifiquei, porque eu já tinha passado por uma experiência similar, minha companheira também já tinha passado por uma experiência similar, e a gente nunca parou para refletir, para falar sobre o assunto, e às vezes numa aula, num espaço desse, essas questões vêm à tona, né, do nosso cotidiano, e a sociologia lida com as questões do cotidiano. Então, essa também pode ser uma didática boa, né, de buscar trazer relatos, trechos, enfim, desses próprios autores, né, quando o Emanuel falou, por exemplo, da Maria Carolina, né, que é uma mulher que está o tempo todo descrevendo sua realidade como moradora de favela. Às vezes, trazer um trecho desse texto já é um assunto de aula, e às vezes a gente fica pensando tanto em criar slide, em botar figurinha, em ir para o Instagram e fazer isso e fazer aquilo, sabe? Às vezes é uma coisa simples, a gente consegue dar o conteúdo, discutir conceito, enfim, e levar o conteúdo, né, o ensino, e o aluno também aprende e leva aquilo para o seu cotidiano, que eu acho que é o mais importante. Ah, fantástico, Tatiane. Na verdade, a gente está tocando uma série de questões que, claro que nesse final vocês tiveram encaminhamento para pauta racial, a pauta da diversidade de modo geral, né? Mas a partir daí, vocês conseguiram trazer várias dicas, várias sinalizações de como a gente pode fazer um ensino pautado de direitos humanos, né? Um ensino mais plural. E esse é um grande desafio das licenciaturas, eu acho, né? E mais especificamente da nossa licenciatura em Ciências Sociais, que nem sempre a gente aprende isso, né? E a gente está se deparando com um momento de mudança de currículo, de acordo com a BNCC, nova reforma do ensino médio, e quanto mais a gente aprender a trabalhar com essas pautas, mais a gente vai fazer a sociologia ser relevante na vida dos nossos jovens, né? Então, eu acho que não é uma coisa restrita só ao pré-vestibular comunitário, mas ao ensino médio como um todo, né? Quer dizer, no momento que a gente vive em que as pautas emancipadoras são fundamentais. Então, enfim, se mais alguém tiver algum comentário, senão vou encaminhar para o fim, para a gente não se estender muito. Quero, no final, agora agradecer. Esse espaço foi muito bom, me reaproximou da licenciatura, para além do meu espaço de trabalho e o espaço do pré. Isso me reaproximou com a universidade, porque mesmo fazendo mestrado ainda na UERJ, eu estou muito distante, até mesmo na ideia de conversa com professores e colegas. Isso é algo que estava me deixando meio mal, assim. E hoje esse encontro me deu uma animada, assim, com esse espaço, que não é só acadêmico, ele acaba sendo um espaço de docência e um espaço de colegas de profissão. A gente deve sempre ressaltar, nos referir a nós mesmos como profissionais. Às vezes a gente esquece que o profissionalismo, o peso que isso tem. E valeu mesmo por esse encontro. Aprendi bastante hoje. Wallace, eu queria deixar como sugestão, como o chat bombou aqui durante o evento e tem muitas informações, se você puder fazer um documento, colocar no Word e depois disponibilizar por e-mail, enfim, as conversas e as citações,
acho que seria um conteúdo extra assim, da nossa reunião e que seria interessante. Pode deixar. Tatiane, quer fazer os comentários finais? Não, queria mesmo agradecer também por esse espaço, dizer que eu estou feliz, né? Não só por ver a UERJ resistindo, mas por ver meus colegas com saúde, todo mundo atuando aí de alguma forma, e dizer que é importante, né, esse espaço de troca. A gente, como professor de sociologia, que é uma disciplina intermitente, a gente ainda está assim, gerando um acúmulo, né, sobre o ensino da disciplina, sobre o seu papel. Então, eu acho que esse espaço é fundamental, porque são diferentes gerações, diferentes posições, né, cada um com a sua contribuição, e quanto mais a gente puder trocar nesse sentido, eu acho que é importante. Então, agradecer nesses dois sentidos, tanto o pessoal, afetivo, mas o profissional também, que foi bastante rico. Obrigada, e pode contar aí comigo, todo mundo, assim, de forma geral, para discutir qualquer coisa, se precisar de ajuda, enfim, também. Antes de terminar também, é porque eu não fiz os agradecimentos, mas eu quero agradecer, viu, Wallace? Quero agradecer a todos vocês. Como o Flávio disse, parece que é um afago, assim, sabe? A gente parecia que a gente estava sufocado e, de certa forma, é um alívio. É uma respiração a mais, tem afeto nessa reunião, sabe? Afeto dos amigos, poder rever os amigos, os colegas, poder ver o pessoal que, enfim, está participando das disciplinas, poder ver os meus amigos. Como o Flávio disse, embora a gente esteja no mestrado, mas ainda existe essa distância, né? E de ter uma reunião e de ver todo mundo aqui é muito gratificante. E até mesmo a questão, como já foi dito aqui, a questão profissional dá um gás também, sabe? O que antes você estava um pouco desmotivado, porque, querendo ou não, a gente pensa, nossa, estou desmotivado, será que é o caminho certo? Nossa, o concurso da SEDUC, que ia abrir, não vai abrir mais, está fechando, aí bota para janeiro, depois fevereiro, depois março, e em cenário de pandemia. Então, assim, reuniões como essa são afeto e afago para o nosso coração, viu? Obrigado. Ah, que bonito você falou, Emanuel. E a gente trabalha com o pressuposto da coletividade, né, e da parceria mesmo, do companheirismo, porque assim a gente cresce junto. Esse é um pressuposto dos pré-vestibulares sociais. Foi assim que eu aprendi no PVNC. Eu acredito que o trabalho que vocês desempenham também segue nessa direção. E vocês que são recém-formados, outros licenciados que estão perto da formatura, nós aqui estamos trabalhando conjuntamente para que todos nós possamos ter, né, os melhores caminhos e volta e meia a gente se reencontrar como nessa oportunidade. Então, agradeço mais uma vez a Tatiane, ao Flávio, ao Emanuel, pela presença, pela parceria de sempre. Vamos continuar desenvolvendo trabalho juntos. Agradeço ao professor Rodrigo Paim, né, coordenador do PIBID, ao Pedro Maron, professor supervisor do PIBID, ao professor Afrânio, professor também supervisor do PIBID, a Tayane e a Bia, professoras preceptoras da residência pedagógica. Muito obrigado a todos e a todas que aqui estiveram presentes nessa tarde, início de noite. Então, um grande abraço para vocês.